Essa questão diz o seguinte: a tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... Então, para explicar essa questão, eu vou precisar de 2 objetos. Uma coisa que vai ser como se fosse o leitor. Então, deixa eu desenhar esse leitor assim. Ele não é assim não, tá? Isso aqui é só um desenho para representar. E aí eu vou desenhar a bobina aqui, desse jeito, como se ela fosse só uma espira, mas não é, é um montão de espira. O desenho está assim só pela simplicidade. E aí eu vou dividir isso em 2 momentos. Você tem esse primeiro momento com esses 2 componentes e depois você tem o segundo momento com eles 2 de novo, só que fazendo uma coisa diferente. Eu vou colocar assim, esse é o momento 1, esse é o momento 2. No momento 1, o leitor emite uma onda de radiofrequência, que nada mais é do que uma onda eletromagnética. E essa onda se propaga em direção à etiqueta, até que ela chega na etiqueta. E quando ela chega na etiqueta, acontecem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque aqui, nessa região dentro da etiqueta, você vai ter um campo elétrico variando com o tempo e um campo magnético variando com o tempo. O que isso provoca? Provoca variações nos fluxos de campo elétrico e de campo magnético aqui dentro dessa espira. E aí? E aí o seguinte, quando você tem uma variação no fluxo de campo magnético, o que aparece? Aparece uma força eletromotriz induzida por conta da lei de Faraday. E aí essa força eletromotriz nada mais é do que uma diferença de potencial, uma voltagem, que eu vou chamar de V. Claro, essa voltagem, assim como o campo magnético que está induzindo ela, é alternada. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. Ela vai alternando junto com o campo magnético que está induzindo ela. O que mais? Você também tem, aqui dentro dessa espira, um campo elétrico que está variando com o tempo. Esse campo elétrico que está variando com o tempo produz o quê? Ele produz um campo magnético que varia com o tempo também, só que esse campo magnético é induzido na bobina. E aí ele vai fazer isso daqui. Ora ele vai estar indo nesse sentido, ora ele vai estar indo nesse outro sentido, de acordo com o momento no qual o campo elétrico que está induzindo esse campo magnético se encontra. E aí, o que você vai ter, adicionalmente, você vai ter uma indução de corrente elétrica também, por conta desses 2 fenômenos que se ajudam a induzir essa corrente. Quando o campo magnético estiver indo nesse sentido daqui, a corrente vai ser induzida nessa direção. Quando o campo magnético estiver indo no outro sentido, a corrente vai ser induzida também em outro sentido. Ela vai ser induzida nessa direção daqui. Então você percebe que, graças a esses fenômenos de indução, apareceu uma corrente elétrica aqui, e essa corrente elétrica é alternada, e o que ela vai fazer? Corrente elétrica, quando você faz ela alternar, ela induz um outro campo eletromagnético, que seria a resposta dessa bobina que ela manda lá para o receptor. E você vê que tudo isso aconteceu sem bateria. Isso aconteceu calçado só nos fenômenos de indução, que são explicados pelas leis de Faraday e pela lei de Ampère. Enfim, agora a gente analisa as alternativas. Na letra A, ele diz que a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. Isso não é mentira, porque os elétrons são nada mais do que cargas negativas, então eles vão querer ir na direção contrária do campo, que é alternado. Quando o campo apontar nessa direção, as cargas vão querer ir na outra direção, elas vão se mexer. E quando o campo estiver apontando nessa outra direção, as cargas vão querer fazer o contrário, elas vão querer ir para cima.
Então você tem sim uma agitação de elétrons ali na bobina, mas não é essa agitação de elétrons decorrente desse campo elétrico variável que vai provocar todos esses fenômenos que eu acabei de explicar. Não é essa a grande contribuição para explicar por que a bobina funciona sem bateria. Então eu vou eliminar essa alternativa. Na letra B, ele fala que o campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Então, essa alternativa é complicada, porque ele fala cria, e não é bem assim. O que acontece é que esse campo elétrico variável é capaz de induzir um campo magnético, que também vai variar com o tempo, porque ele é produzido por um campo elétrico que varia com o tempo, e por sua vez, esse campo magnético que foi induzido é capaz, de induzir uma diferença de potencial que a gente também chama de tensão. Então, o campo elétrico da onda de rádio, ele não cria uma tensão. Você poderia até dizer que, de certa forma, ele induz por meio do campo magnético que ele vai induzir. Só que ele não cria nada. Então, a gente corta essa alternativa por conta dessa sutileza. Na letra C, ele fala que o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. O campo magnético da onda de rádio, ele vai induzir uma diferença de potencial nessa bobina e aí aparece uma corrente por conta dessa diferença de potencial. Então a alternativa C está correta. É verdade o que ela está dizendo. Portanto, a gente vai marcar ela. Agora, a letra D fala que o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Essa informação não está errada. Por quê? Porque esse campo magnético, como diz a letra C, induz corrente. E aí você tem corrente passando por um condutor, que não é ideal normalmente, não é uma bobina. O que vai acontecer? Acontece o efeito Joule, que produz calor. Ou seja, a bobina de fato vai esquentar um pouquinho por conta dessa corrente que está correndo aqui. Só que esse fenômeno de aquecimento não tem nada a ver com o funcionamento sem pilhas da bobina, com o funcionamento sem pilhas dessa etiqueta inteligente. Então é um fenômeno que acontece, mas ele não explica o funcionamento. Então, por isso que a gente não escolheria a alternativa D, apesar do que o que ela diz está correto, mas ela não se encaixa no contexto da questão. Na letra E, ele fala que o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. A letra E você não poderia marcar de jeito nenhum, porque ele está falando que banana com banana dá melão e não tem nada a ver com nada, não faz sentido nenhum. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal para me ajudar. E se você quiser pedir qualquer outro conteúdo ou algum outro exercício, é só você deixar nos comentários desse ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.